Curso de VBA, módulo 3, aula extra. Como trabalhar no Excel com planilhas multiusuárias. Tema de hoje, como transferir registro selecionado entre listbox de formulários distintos. Utilizando a propriedade listIndex com o evento duplo clique do listbox, aula extra de número 6. Então, vou executar o meu formulário e vamos entender o conceito da aula de hoje. Então, como é que eu faço a transferência de informações do nosso listbox? Então, se eu dou duplo clique nesse momento, nessa linha, observe que ele está transferindo todas as informações. Então, não está transferindo a informação específica. Se eu vir aqui novamente no nosso listbox e marcar esse item, o de número 7, e clicar em transferir, está transferindo realmente o número 7, como eu queira. Mas como é que eu faço para transferir diretamente do meu próprio listbox, sem precisar clicar em um outro botão, exatamente o item que estiver selecionado? Ou seja, ó, esse item aqui de número 5, se eu der um duplo clique nele, observe que o mesmo se desmarca. E se eu der um duplo clique, obviamente que ele acaba trazendo todos os itens listados. Então vamos lá, como é que eu faço isso? Selecionar apenas um item, ao dar o duplo clique nele, ele já retorna um outro listbox com esse item carregado. Então vamos lá, ó, desenvolvedor, Visual Basic, vou clicar em exibir o meu Project Explorer. Lembrando que eu posso estar pressionando o nosso Ctrl R, ó, que é o que eu vou estar fazendo agora, ó, Ctrl R, e exibir o nosso Project Explorer. Então, estamos trabalhando aqui com dois formulários, o FRM Pesquisa, que é o formulário que repassa as informações, e o formulário que recebe as informações é o meu FRM Transferência. Então vamos lá, ó, o FRM Pesquisa, vou dar um duplo clique nesse listbox. Observe que dentro desse listbox eu já tenho deixa eu verificar, duas rotinas. Essa primeira aqui transfere todos os registros entre os listbox de formulários distintos. Essa outra rotina aqui edita registro da linha selecionada do listbox. Ou seja, para utilizá-la, basta você selecionar a mesma. Observe, se você quiser aproveitar essa estrutura, basta você fazer isso daqui. Vir na minha barra superior, clicar em editar e vem nessa barra auxiliar e tem a opção aqui, ó, remover comentário. Então vou clicar nela e vai remover o comentário daquela estrutura. E claro, a primeira linha é um comentário, então tem que deixar realmente comentada. E eu posso vir aqui na linha que nesse momento que está executando a ação, e agora sim, aqui eu fazer o comentário da mesma, ó. Então, se eu executar isso aqui, der um duplo clique em uma linha selecionada, observe, carregou lá o meu listbox com informações editáveis. Então, observe que dentro desse listbox eu já tenho duas rotinas poderosas, e eu vou incluir uma terceira. Então, vou deixar aqui comentado essa rotina, e também vou comentar essa abaixo, ó. Observe. Então, nenhuma dessas duas rotinas mais nada vai fazer. Se eu executar o meu listbox, nosso formulário, ao dar um duplo clique no nosso listbox, nada acontece demais, ó. Perfeito? Então, vamos criar a rotina que permite que eu dê um duplo clique no listbox e com o item selecionado, é o item que vai ser transferido para um outro listbox. Então, vamos lá, ó. Duplo clique nele e vamos criar aqui essa rotina, ó. Como é que eu faço aqui? Vou colocar a nossa estrutura with. Vou colocar o nosso formulário, o FRM Transferência, que é o formulário que vai estar recebendo os dados. O formulário que vai estar repassando os dados, já a gente vai chamar ele. Primeiramente, eu vou pegar a minha variável y, vou dar um valor para ela. Ela vai ser igual ao meu ponto list b pesquisa, que é o nome do nosso listbox, ponto list count, ou seja, a contagem dos itens listados do meu list b pesquisa. Se eu vim aqui selecionar a variável y, clicar em definição, vai me mostrar onde ela está declarada, ó, bem aqui no topo, ó, fora dos meus privates, ou seja, eu posso estar manipulando ela dentro de qualquer private desse, que seja dentro deste módulo. Vou clicar sobre ela, em última posição, e retornei para a minha estrutura, ó. O que é que eu faço agora? Bom, agora sim eu vou chamar a minha outra estrutura with, vou chamar o meu FRM Pesquisa, que é o formulário que está transferindo os dados. E para este formulário aqui, eu vou também utilizar o meu list pesquisa, que é o nome do listbox deste formulário. E o que é que eu faço agora? Ó? Agora eu vou utilizar a estrutura for, que quer dizer para a minha variável x partindo de 0. Lembre-se que a quantidade de linhas do listbox começa em 0, a sua contagem inicial. Então, vai partir de 0 e vai até o que? O nosso tio, ponto list count, ou seja, até a contagem dos itens listados, e vou subtrair 1.
lembre-se, se essa é a primeira aula que você está assistindo, reitero que eu sempre subtraio 1 da quantidade de registros listados quando eu estou utilizando uma estrutura de repetição para o listbox. Senão, ele não vai encontrar a última linha listada, perfeito? Então, por isso que eu sempre coloco esse "-1" quando é uma estrutura de verificação ou uma estrutura de repetição, no caso. Então, vamos lá. Ó. Eu coloco a minha estrutura if, que quer dizer se o quê? Se o meu FRM pesquisa, que é o nome do nosso formulário principal, se o meu FRM pesquisa, ponto list pesquisa, o quê? Ponto selected, ou seja, se estiver selecionado, ou seja, se estiver marcado, quem? A nossa variável x, que vai partir de 0. Se essa linha que ele estiver verificando for igual a true, ou seja, se estiver marcada, então o quê? O que é que eu vou estar fazendo? Eu vou simplesmente chamar o meu FRM transferência, observe, como eu estou trabalhando com 2 formulários diferentes, eu tenho que sempre me orientar com os nomes dos formulários antes do objeto. Então, o meu FRM transferência, ponto list pesquisa, ponto quê? Ponto add item. Ou seja, eu vou estar adicionando itens ao meu list pesquisa, que faz parte do nosso FRM transferência. E o que é que eu vou estar fazendo? Bom, como eu disse, a gente vai transferir apenas o item que estiver selecionado. E vamos lá, ó. Eu simplesmente coloco o meu FRM transferência, que é o formulário que vai estar recebendo os dados. Vou colocar o meu objeto, o list pesquisa, e o que vai estar sendo listado nele? Bom, o que vai estar sendo listado nele é o valor da minha variável y, vírgula, na minha coluna de número 0, ou seja, a minha primeira coluna. E vou colocar igual. O que vai estar sendo atribuído a essa primeira linha da primeira coluna desse list pesquisa? Simplesmente aquele nosso comando, ó, ponto list, abro o meu parênteses, ponto list index, ou seja, o índice da minha listagem, e dou um enter. E o que eu faço agora? Ó? Se a gente aprender essa estrutura aqui, vai ficar fácil para replicarmos as demais colunas. Aqui eu estou informando apenas uma coluna, que é a primeira. Então, primeiramente eu vou fechar toda essa estrutura, vamos testar, se funcionar a gente replica para as demais colunas. Então eu vou colocar um exit, observe, ó, um exit for, para que eu saia da estrutura. Por quê? Porque se eu posso selecionar apenas um registro, não há por que eu ficar verificando item por item. Ao verificar que ele já encontrou o item que satisfaz o critério, ou seja, verificou o item que está marcado, ele já pega essa informação e já lança para o outro listbox do outro formulário. Não precisa verificar após o item selecionado, porque eu só posso selecionar um item para fazer essa ação do list index. Então vamos lá. Como é que eu faço agora? Ó? Coloco o meu endIf para fechar a nossa estrutura if, o meu next x para fechar a nossa estrutura for, o nosso endWith para fechar a nossa segunda estrutura with, o nosso unload FRM pesquisa para descarregar o formulário de pesquisa, lembrando que eu poderia simplesmente colocar unload me e o código vai funcionar da mesma forma. Ó. Vou deixar aqui o FRM pesquisa apenas para, como estamos trabalhando com 2 formulários distintos, não fique confuso a você. E o que eu faço agora? Vou colocar ponto .show. Esse show faz referência às propriedades de quem? Do meu primeiro with, ó, que é o meu FRM transferência, perfeito? Como eu ainda não fechei a estrutura with, agora estou manipulando a estrutura with, as propriedades de quem? Desse with com o meu FRM transferência, sendo que aqui eu já fechei o with dessa primeira estrutura, ó. Então, abaixo desse show, eu coloco o meu endWith para fechar o meu segundo with, ó. Vou salvar isso aqui, pressionando Ctrl B, e vamos fazer um teste. Vamos lá, ó. Vou dar um duplo clique, vou selecionar, por exemplo, essa linha, que é a linha de número 3, repare, vou dar um duplo clique nela, ó. Observe que não transferiu o dado. Vou fechá-lo aqui novamente, e vamos ver o que possivelmente pode ter ocorrido de errado, ó. Vou primeiramente fazer um novo teste, ó, formulário. Vou selecionar novamente a linha de número 3 e vou dar um duplo clique nela, ó. Repare que eu já vi o erro e repare que não transferiu novamente. Vai ficar mais fácil se a gente fizer da seguinte forma, ó. Se eu vir aqui, duplo clique e colocar um ponto de interrupção, por exemplo, aqui, ó, na minha estrutura for. Vamos executar novamente para ver pausadamente onde é o erro, ó. Formulário,
Observe que eu vou pegar novamente o meu registro número 3. Repare nesta linha aqui, ó. Repare nesse detalhe, está marcado esse item, ó. Repare. Então, vou dar um duplo clique nele. Se eu voltar para a minha janela do formulário, ó, se você reparar, vai já detectar o erro, ó. Observe que ele não está mais marcado quando eu dou um duplo clique nele, ó. Ele tira aquela marcação, ou seja, ele não está mais selecionado. E a nossa estrutura faz o quê? A nossa estrutura verifica qual é o item que está selecionado. Ou seja, ele nunca vai achar nenhum registro, porque todos estão desmarcados. Então, se eu pressionar aqui o F8, ó, para debugarmos o código, pressionei o F8, esse item aqui está marcado, o primeiro item, false, ou seja, não está marcado, ó. Foi para o endif, nextx, vai verificar o próximo, também está dando como falso. O terceiro é o que está marcado. No entanto, observe aqui, ó, vou colocar o cursor sobre ele, sobre essa linha em amarelo, e observe que ele me diz que está em falso, ó. Ou seja, aquela linha que estava selecionada, quando eu dou um duplo clique, ela desmarca. Então, todas as minhas estruturas vão estar falsas, ó, nenhuma está marcada. Então, ele vai fazer essa repetição N vezes, e claro, não vai executar nenhuma delas, ó. Então, vou tirar o ponto de opção, vou executar aqui novamente, e observe que nada aconteceu. No entanto, claro, eu poderia utilizar essa estrutura dentro de um botão e possivelmente, se eu fizesse dessa forma, não iria afetar o fato de desmarcar o listbox, a linha do listbox, quando eu dou um duplo clique. Possivelmente não afetaria. Vamos até fazer um teste, ó. Visual Basic, duplo clique aqui. Se eu vim aqui copiar essa estrutura, ó, vou dar o Ctrl C, vou vir aqui exibir, Project Explorer, FRM Pesquisa, vou inserir aqui rapidamente um botão, só para fazermos o teste, que é a minha caixa de ferramentas. Cliquei no nosso botão, desenhei aqui, duplo clique nele e vou colar a rotina que acabamos de criar, ó. E vamos fazer um teste para ver se dentro do botão não vai ter conflito, ó. Vou marcar o item de número 3. Dou um duplo clique no meu botão e trouxe realmente, ó, o registro número 3, ó. Perfeito, ó. Repare, trouxe apenas o número 3 porque eu fiz apenas o carregamento dessa linha, ó. No entanto, eu não quero trabalhar dessa forma, eu quero trabalhar utilizando o próprio listbox. Então, como é que eu faço? Então, eu vou dar um duplo clique no mesmo, repare que tem toda a nossa estrutura, e vamos fazer um ajuste, ó. Quando eu dou o duplo clique, ele acaba desmarcando. E se eu forçar, ao dar o duplo clique, ele marcar novamente? Como é que eu faço isso, ó? Aqui no meu topo, ó, antes de eu entrar na minha estrutura widget, eu vou fazer o quê? Vou colocar FRM, observe, FRM, pesquisa, que é o nome do formulário que está com os dados abertos, é o formulário que vai transferir os dados, o meu FRM pesquisa, ponto list pesquisa, ponto selected, ou seja, selecionado, e qual é o item? O item, bom, eu não posso colocar aqui uma variável, porque eu não estou utilizando a estrutura for para fazer a minha variável mudar de valor. Então eu vou utilizar o próprio list index, que é o assunto da aula de hoje, ó. Vou colocar ponto, não posso colocar o ponto, porque eu não estou trabalhando com a estrutura widget, então vou ter que digitar o nome por completo, ó. FRM pesquisa, observe, FRM pesquisa, ponto list pesquisa, agora sim, ó, ponto list index, ou seja, o índice da minha listagem. Fecho o meu parênteses e coloco igual a true, ou seja, eu vou estar marcando a minha linha selecionada, ó. Perfeito, ó. Vamos fazer um teste? Observe novamente o meu item 3, ao dar o duplo clique agora no mesmo, ó, ele vem carregado, ou seja, eu acabo forçando o meu código a marcá-lo, ó. Se eu vim aqui, vou apagar essa estrutura, vou só apagar esse botão, primeiramente a estrutura que está por trás dele. Vou apagar também o botão, agora sim. E vamos debugar o código para que você entenda o que aconteceu de diferente agora no nosso código, ó. Vou marcar aqui um ponto de opção nesse momento e vou clicar em formulário, ó. E repare o que vai acontecer, ó. Vou pegar o registro número 3, duplo clique nele. Vamos colocar a janela do VBA aqui do lado. Observe que eu vou pressionar o F8, ó. E acabou forçando, ó, a seleção, ou seja, acabou marcando, ó. Então, observe. Ele vai verificar se esse cara aqui é igual a true, ou seja, se ele está selecionado. Observe que ele está como false, ou seja, não vai estar executando o que estiver abaixo do meu if, ó. Vai pular lá para o nosso end if, ó. Observe, vou pressionar o F8, pulou para o meu end if, para o nosso next. Agora vai verificar a próxima linha. A próxima linha também está como false, ou seja, também não está selecionada, ó. Então, vou pressionar novamente o F8 e não executou nada. Agora a terceira linha, ó, que é essa linha aqui, ó, que eu estou visualizando. O meu selected é igual ao verdadeiro, ó. Observe, ó.
Se ele é igual ao verdadeiro, então ele vai fazer o quê? Vai executar isso daqui para mim, ó. Então vamos reparar, vou pressionar o F8. Observe, ó, vai estar adicionando ao meu list pesquisa lá do nosso outro formulário. Vai estar fazendo o quê? Vai estar agora transferindo essa informação aqui, ó, o list, que está igual a 3, vai transferir para esse objeto deste formulário. Vai entrar no meu exit for, ou seja, não vai verificar mais nenhum registro, pois eu posso selecionar apenas um registro. Nesse momento aqui eu estou podendo selecionar mais de um. Vamos configurar esse list box. Vou dar o end if, já pulou o end if, já pulou o nosso next e já vai para o meu end if. Ou seja, já ignorou tudo isso aqui para mim, ó. Vou para o meu unload, vai descarregar este formulário que está por trás da minha janela do VBE. Vai chamar o meu show, vai chamar o meu outro formulário, que é o FRM transferência, já com itens de número 3, ó. Reparem, ó. Perfeito. Entendeu a lógica? Se eu fechar aqui, agora ficou fácil, ó. Vou só executar aqui o nosso comando para terminarmos. Duplo clique no nosso list box. E agora, como já sabemos, eu tenho 9 colunas dentro desse list box. Entendido isso, o que eu preciso saber, ó? Basta eu copiar isso aqui, dou Ctrl C, vou dar o Ctrl V aqui. A minha variável y continua, porque é ela que armazena o número da minha linha. A minha coluna, essa eu sei qual é a coluna que eu quero armazenar a informação, que é na minha segunda coluna, que é no caso o valor de 1. E qual é de qual coluna do nosso list box que vai transferir os dados. Da minha segunda coluna, que é a coluna também de número 1, ó. Se você entender isso daqui, repare novamente, ó. Vou pegar esse item, o de 4, o número 4, duplo clique e transferiu duas colunas, ó. A primeira coluna e a segunda coluna. A primeira coluna tem um valor de 0. A segunda coluna tem um valor de 1. A próxima vai ter um valor de 2. Como eu tenho 9 colunas, vai de 0 a 8. Entendeu isso? Se entendeu, ficou fácil, ó. Duplo clique. Agora sim, basta eu copiar isso daqui. Vou dar o Ctrl C. Vou dar o Ctrl V. Deixa eu copiar esses dois para sermos mais objetivos. Ctrl V, Ctrl V. E vou dar um outro Ctrl V, ó. Então, 0, 1. Aqui vai ser a minha 2, a 3, a 4, a 5, a 6, a 7 e a oitava coluna do list box de 0 a 8. E aqui é a minha outra list box que passa os valores, ó. A 1, a 2, a 3, a 4, a 5, a 6, a 7 e a 8. E eu volto a frisar, se você já assistiu vídeos anteriores, já comentei sobre isso, não é obrigado eu vir aqui e formar 0. Vou deixar apenas isso, só por questões didáticas, para você se orientar quais colunas eu estou repassando as informações, ó. Então vamos lá, novamente. Vou pegar esse registro, vou dar um duplo clique no meu registro número 3, duplo clique nele, e repassou todas essas informações. No entanto, observe que esse daqui apenas eu posso marcar um item. No que eu estou transferindo, eu posso marcar mais de um item. Vamos ver o que vai acontecer de errado, ó. Vou marcar esse daqui e esse daqui. No entanto, eu só posso transferir um item utilizando o list index. Então, se eu der um duplo clique, por exemplo, nesse 8, ó, observe que eu tenho o 2, o 5 e o 8 marcado. Vou dar um duplo clique no 8. Transferi apenas o 8. Perfeito, pois foi nele que eu dei um duplo clique. No entanto, você há de concordar comigo que não é interessante que o seu usuário possa estar marcando mais de um item, sendo que eu não posso transferir mais de um item. Então, vamos configurar o nosso list box. Desenvolvedor, Visual Basic, vou pegar o nosso list box, propriedades, vou na sua propriedade Multiselect. Vamos localizar aqui a mesma. Tá aqui a minha propriedade Multiselect, ó. Propriedade Multiselect. Eu estou trabalhando com o meu Multiselect Multi, ou seja, múltiplas seleções. Então, vou selecionar essa caixinha e vou mudar de Multiselect Multi para Multiselect Single, ou seja, no singular, ó, apenas uma seleção. Então, selecionei. Vou executar novamente e você já vai perceber a diferença, ó. Agora, o meu list box, as caixinhas estão no formato de Optiboots. Posso marcar apenas um item, ao invés daquele checkbox que aparecia, onde eu poderia marcar mais de um item. Então, se eu marcar aqui o 4, se eu vier marcar o 8, ele já desmarca o 4, ó. Se eu vier no 3, se eu vier no 10, já desmarca, ó. Então, eu vou transferir o 9, observe, e tá lá, ó. Perfeito. Legal? E claro, aqui, ó, se eu quiser trazer a quantidade de registros, observe que tá 0 registros encontrados, basta eu vir aqui, duplo clique no meu list box. Antes de eu mostrar o meu list box atualizado, simplesmente eu vou colocar aqui, ó, ponto LBL, que é o nome daquela label que mostra a quantidade de registros, LBL total registros, ponto object. Eu não tenho uma propriedade text para a minha label. Vou colocar igual a que o meu ponto list pesquisa,
ponto list count, observe que não autocompletou, porque eu não coloquei o ponto, ó. Ponto list count, ou seja, a contagem dos itens listados. Vou concatenar com o meu texto, entre aspas duplas, registro ou registros incluso ou inclusos, como preferir, entre aspas duplas. Agora sim, provavelmente vai atualizar o nosso list box, ó, com a quantidade de registros inclusos. Vou pegar aqui o 5, duplo clique, e observe, ó, realmente incluiu o nosso registro, ó. Observe aqui, tá lá, ó, um registro incluso, ó. Perfeito? Espero que você tenha gostado dessa nossa aula de número 6. Até a próxima. Valeu!